Hello guys from 6th grade, how are you guys doing? So let's go! Vamos lá então, galera do sexto ano, vamos lá para o nosso vídeo, nossa videoaula, nosso conteúdo de hoje. E o nosso conteúdo será dividido em duas partes, ok? Vou dividir essa primeira parte, o conteúdo de vocabulário para vocês, e a segunda parte da aula vai ser uma parte sobre Text and Comprehension, texto e interpretação. Vamos lá então. O tema que eu trouxe para trabalhar com vocês nessa primeira parte da aula hoje é tema de vocabulário. A gente vai trabalhar com parts of the school, partes da escola. Então eu vou colocar para vocês imagens aqui desse vocabulário, vou colocar para vocês o nome certinho dessas partes da escola, ok? Vou colocar num slide à parte, porque assim vocês vão conseguir visualizar eles todos os nomes certinhos, organizados, com tradução. Eu vou colocar com tradução para vocês, para que eu não precise ficar falando devagar aqui. O vídeo vai ter muito tempo e um conteúdo vai ficar chato. Vamos lá então. Eu separei para vocês algumas imagens relacionadas a esses places, a esses lugares na escola, certo? E se vocês pararem para pensar, lá na escola, quem tá aí na escola já vai estar, podendo ter acesso a esses lugares. Quem não e quem lembra, na escola a gente tem essas plaquinhas, os boards, que indicam cada parte da escola. Tem umas partes que não tem, mas a maioria está identificada. Por exemplo, lá na cantina, lá na cozinha, tem uma placa indicando e tem o nome em inglês, certo? Nas salas de aula temos os nomes indicativos, assim como na coordenação, na sala da direção, sala de informática, entre outros. Então a gente tem essas plaquinhas que indicam essas partes da escola em inglês. A gente teria que ter mais para estar induzindo vocês a falarem mais inglês e identificarem os outros lugares, essas plaquinhas em diversos lugares, em todos os lugares praticamente. Beleza. Então a gente vai ter essas imagens e esses nomes aí num quadrinho que eu vou montar para vocês. Beleza? Ok. Então vou jogar o quadro, vocês podem pausar, copiar no caderno, vai ficar mais fácil, eu acho. Até para vocês entenderem todo o conteúdo. Quem quiser copiar, quem tiver mais facilidade para aprender, para pegar esse vocabulário. E aí pausa o vídeo, depois vocês voltam quando tiverem terminado, ok? Voltando aqui então, depois desse quadrinho que eu separei para vocês aí, nós temos então reception ou front desk. A reception ou front desk são a mesma coisa. Reception, recepção, é bem similar ao português. E a front desk, front é frente e desk é escrivaninha, mesa. Então seria a recepção, sempre tem uma pessoa, uma secretary, ok? Na front desk. E o nosso secretary, nosso secretário da escola é o Marcos, e ali na secretaria a gente tem a front desk, que é quando você já entra na escola, desce aquela rampinha e dá de cara, certo? Com a reception, com a front desk. E aí nós temos em seguida o gymnasium. Óbvio que eu não estou seguindo ali na ordem do colégio, ok? Estou seguindo na ordemzinha que eu montei aqui para vocês. O gymnasium é o ginásio. Ali na escola o nosso gymnasium ainda não está pronto, ok? A gente tem diversos espaços onde vocês praticam esportes, porém o gymnasium a gente ainda vai ter aí no próximo ano, ok? E o gymnasium ele é um local que concentra a maior parte dos esportes praticados na escola. Então, por exemplo, gymnastics, que é muito comum. E aí a gente tem, por exemplo, some fights or martial arts, algumas lutas, artes marciais, entre outras. Por exemplo, circus class, tem escolas que têm aula de circo, que é quando você aprende a fazer malabares malabares? Não é malabares que chama. Oh my god, é trapézio. Eu ia falar isso, ó. Tô velho já. Então, trapézio, tem aquele esqueminha do tecido, de subir e descer no tecido, em cordas, fazer treinamentos funcionais, ou seja, como se fosse um crossfit, alright? É muito típico nas escolas americanas e é essencial. Os alunos precisam praticar um esporte para entrar na universidade lá. Então, desde a escola tem todo esse preparatório aí no gymnasium. É obligation, é obrigatório. Depois a gente tem a library. Library é a biblioteca da escola, ok? E geralmente
a gente tem uma diferença. Aqui no Brasil a gente tem uma sala específica para computers, para computadores. A gente chama de Computer Lab, de laboratório de computação. Lá nos Estados Unidos é muito comum, tanto em schools, Estados Unidos e Canadá, ok? É muito comum nas schools e nas universities que o Computer Lab fique dentro da biblioteca. Por quê? Porque os computadores da escola são especificamente para uso de pesquisa, ou de trabalhos, ou de realização de tarefas de casa. Então, não tem um laboratório de informática ali acoplado à biblioteca, é tudo um silêncio, é tudo pensado para que você faça isso, certo? Então não é tipo assim, vai ter um computador lá, você vai ficar falando alto, reunindo com os colegas, fazendo pesquisa, entrando em qualquer site que quiser. Não. Ok? Assim como aqui também não é, né? Mas aqui a gente tem uma sala específica para isso e lá é um conjunto. Depois a gente tem o restroom. Na escola a gente chama de bathroom, que bathroom é mais comum. É o banheiro de casa, que a gente tem o maior costume de chamar. Mas quando o banheiro é público em inglês, a gente chama de restroom. Ou toilet, se o banheiro for mais chique. Ou o contexto da história for mais chique. Ok? Mas, geralmente, quando a gente está no airport, no aeroporto, na bus station, na rodoviária, ok? No shopping mall, nos shoppings, a gente tem o restroom, que é o banheiro público. E na escola, geralmente, assim, teria que ser chamado de restroom, mas em 80% dos casos a gente fala bathroom, porque é mais comum, é mais fácil também, ok? Em seguida a gente tem o lab. Lab é qualquer tipo de laboratório, aí você pode especificar. É um science lab, laboratório de ciências, um physics lab, um laboratório de física, math lab, então laboratório de matemática, entre outros, ok? Playground é o famoso parquinho. Depois temos a canteen. Canteen também tem específico lá na escola, tem a plaquinha, lá na paredinha lá à direita, perto do portal lá da cantina, tem, ok? Em seguida, cafeteria. Cafeteria é o refeitório. Então a gente tem a nossa cafeteria dividida ali na escola. Porque a gente tem tanto aquela parte em frente ao playground, assim como a gente tem ali na canteen. Na cantina, naquela parte da frente, agora a gente tem as mesinhas ali da cafeteria. Então é dividido. Depois temos o Teacher's Room. Teacher's Room, sala dos professores. Principal's Office, lembrando que Director é diretor de filme. E diretor de escola a gente chama de Principal. Então a sala do diretor é o Principal's Office. Ou o escritório do diretor, ok? Que seria a tradução literal. Assim como Coordinator's Office, que é a sala do coordenador. Music Room, sala de música. Temos Arts Room, sala de arte. E a sala de arte não compreende somente a painting or drawing, pintura, desenho. Compreende também a theatre, teatro, ok? And plays, peças, entre outros aspectos. Then we have the auditorium. Aí a gente tem o auditório. Auditório geralmente é um espaço destinado ao público para palestras, para apresentações, ok? Geralmente tem um palco ou tem um telão maior, onde as pessoas vão para eventos da escola. Aulões bem grandes, onde reúne todo o pessoal da escola, ok? Ou quando precisa passar um recado, uma informação muito importante, todos os alunos precisam estar juntos, geralmente eles se concentram no auditorium. Temos em seguida também as classrooms, que são as salas de aula normais, certo? Temos o veg garden, que ali na escola a gente tem um veg garden, que é uma horta. Então a gente tem um big veg garden, um large, bem grande. Seguido de swimming pool. Swimming pool é piscina, a área da piscina, certo? E aí eu finalizei nesse ponto, ok? Da swimming pool. Então nós temos todas essas parts of the school. Vocês já podem ir imaginando todas as partes da escola que tem dentro do Athletics, que é uma escola bem grande, né? E aí, para vocês completarem esse exercício, vocês vão precisar de algumas information extra, que serão que vocês precisarão de uma ajudazinha, que temos duas perguntas específicas que eu vou colocar aí na tela para vocês. A primeira é o seguinte: How big is your school in meters? Então, quão grande é a sua escola em metros quadrados, para ser mais específico? Então vocês podem ir na Keliane, quem está na escola, ou no Senche, ou algum outro professor, ok? Ou então, vocês podem colocar um número aproximado que vocês acham que tem.
E aí na nossa live, o Mister sabe qual é o tamanho, certo? E aí na próxima aula de live eu falo pra vocês certinho qual que é a metragem quadrada do Athletics, ok? Que a gente já trabalhou. O Mister trabalha esse conteúdo com alguns outros alunos, os alunos tipo, chutaram números totalmente diferentes, eles assustaram quando souberam o resultado. My God! Então vou falar pra vocês na live. Beleza. Partindo desse segundo ponto, temos a second question. How many classrooms are there? Quantas salas de aula tem em Athletics? Então, no Athletics, você vai pensar aí, mesmo não estando, vai pensando. Tanto que vocês já andaram naquela escola lá. Quantas salas de aula tem no Athletics? Ou seja, sala que tem um aluno dentro estudando. Quadro, professor, armário, ok? É só contar e colocar o número, ok? Como resposta. Então, finalizando essa parte, essa é a nossa parte de Parts of the School, beleza? Aí a gente vai para a segunda parte da aula. Então, finalizamos só essas duas perguntinhas. E a segunda parte da nossa aula, da nossa videoaula de hoje, é bem tranquila de fazer também, que é Text and Comprehension. Então, texto e interpretação vai ser um texto super fácil, que a gente vai estar trabalhando, e perguntas super fáceis também que eu vou estar passando aqui para vocês. Vamos lá então. Para começar, a gente vai trabalhar com o tema de Christmas. Então tá chegando o nosso holiday, nosso feriado de Natal, next month, próximo mês aí, falta uma semaninha praticamente, pra gente entrar em December. E a gente começa a trabalhar com Christmas, com o Natal. E aí eu preparei um texto para vocês sobre Christmas is coming, hooray! Então, Christmas está chegando, alright? E um texto bem fácil mesmo, de vocabulário fácil de vocês trabalharem. Porém, qualquer dúvida que vocês tenham nesse exercício, lembra que sempre tem o DeepL, o tradutor online que eu passo para vocês, que é o tradutor que tem a melhor tradução, certo? Para qualquer idioma ali disponível. Então, não usem Google, não usem nem dicionário. Já joga direto no DeepL que ele te dá a tradução completinha, avaliada por dicionários tops de língua inglesa. Alright? E aí, avaliando o texto, eu não vou ler o texto com vocês, eu simplesmente vou comentar sobre as questions, as perguntas. Porque o texto depois vocês podem ter acesso aí lá pelo Google Classroom, que eu vou deixar lá linkado, ok? E aí vocês podem traduzir, vocês podem ler com calma, pode imprimir a folha, não tem problema nenhum. Vamos lá então. Após o texto, nós vamos ter 10 perguntinhas. São 10 perguntas super simples, ok? A first question, a primeira pergunta que nós temos aí é sobre what is the name of the boy speaking? Então nós temos um garoto falando no texto, tá falando ali sobre o Christmas em si, e pergunta qual que é o name, qual que é o nome dele. Então, só identificar o nome do garoto. Number 2, where does he live? Onde esse garoto mora? Então, vou identificar qual é a cidade que ele mencionou no texto e vou colocar como resposta. Number 3. What period is he talking about? Sobre qual período ele está falando, ok? Bem fácil, está no título, né? Então, só ir lá e escrever. 4. What are his parents' names? Além de identificar o nome dele, vou identificar o nome dos parents. Lembrando que parents são os pais, ok? Pai e mãe. E temos em seguida 5, what are their jobs? Aqui nesse caso, está perguntando quais são os trabalhos deles. Então, como foi uma pergunta seguida do nome dos pais, então é o trabalho dos pais, ok? Então, trabalho tanto da mãe quanto do pai. Vou lá olhar e respondo minha pergunta. Number 6. Has he got any brothers and sisters? Ele tem brothers or sisters? Então, vou analisar no texto se sim. Yes, responde yes e coloca o nome. Se não, no e termina por ali. Period. Ponto final. Ok? Seguido de what presents is he going to have? No contexto de Christmas, quais são os presentes que ele está em expectation, em expectativa de ganhar? Ok? Então completem. Number 8. What about his twin sister? E sobre a twin sister? A palavra twin significa gêmeo, ok? Então já temos aí uma resposta para uma pergunta anterior.
Alright. Number 8. Oh my god. Ok. Nesse caso, tá perguntando sobre os presentes que a Twin Sister vai ganhar. Então, é assim que vocês vão responder a number 8. Number 9. And his younger brother. E o younger brother dele? Quais são os presents que ele tá na expectation de ganhar? Number 10, para finalizar, nós temos aí. What are they going to eat for Christmas? Ali, relacionado a todo o tema e todo o contexto, quais são a comida que eles vão organizar para a festa de Christmas, para o Christmas Holiday. Então, quais serão os meals, os pratos que foram mencionados no texto? Alright? Professor, as respostas todas em inglês? Yes, e é super mais fácil de responder em inglês do que em português. Porque vocês iam ter o trabalho de traduzir tudo. Então, em inglês eu só identifiquei no meu texto, analisei, vou lá e copio a resposta. Não preciso ficar dando resposta completa, gramaticalmente, ok? Não nesse contexto. As perguntas são bem facinhas, dá para responder direto. Alright? Então, basicamente isso. Se precisar de traduzir DeepL, qualquer dúvida, só mandar mensagem para o Mister que eu vou estar auxiliando vocês. Então, esse texto e essas perguntas vão estar no Google Classroom, beleza? Só dá uma analisada. E o vocabulário que eu passei da Parts of the School são somente essas duas perguntas que eu passei para vocês. Então, se vocês quiserem copiar os vocabulários no caderno, pausarem o vídeo naquela parte e copiarem tudo, pode. E assim como as perguntas, copiar e responder. Quem não, tudo ok, ok? Não precisa responder em si no caderno, somente o texto de interpretação. Aquela lá é só um vocabulário, só um conteúdo extra para vocês. Belezinha? Até mais então, 6th grade. Até a nossa próxima aula de live. E aí vamos descobrir quantos metros quadrados tem o Athletics School. Bye bye, see you! No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem. Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já está pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Olá, meninos, tudo bem? Viram só o videozinho? Resgatou um pouco da ideia, né? De medidas de comprimento, em que
eixo central a gente usava o metro. Tinha também uma tabelinha com os 3 submúltiplos à direita e 3 múltiplos à esquerda. Lembra disso? Que a cada coluna era a mesma coisa de estar multiplicando ou dividindo por 10 na conversão de unidades. Lembrando que para a direita multiplica e para a esquerda divide. Aqui, na medida de capacidade, conforme o vídeo falou pra gente, a gente vai medir em litros, objetos líquidos. Então, lá no meio da tabela, enquanto no comprimento eu tinha metro, aqui eu vou ter litro. À direita, lá no comprimento, eu tinha o decímetro, depois o centímetro e aqui o milímetro. Aqui, olha só, a gente vai fazer a terminação com litro, a palavra litro. Se no centro é litro, à direita eu vou ter decilitro, centilitro e mililitro. À esquerda, lá no comprimento, era decâmetro, hectômetro e quilômetro. Aqui vai ser decalitro, hectolitro e quilolitro. Se você tiver como referência a medida de comprimento, medir capacidade, que é feita em litros, não vai ser difícil. Observe a minha tabelinha, que ela também tem a conversão de unidades. Para a direita, multiplica por 10 a cada casa. Então, se eu tenho 7 litros e quero transformar em decilitro, multiplico 7 vezes 10, que é a mesma coisa que 70. Já se eu quiser sair do litro e ir para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, 7 dividido por 10 significa que eu vou andar a vírgula que tem no 7, a vírgula imaginária que tem logo depois do 7, ela vai andar uma casa para a esquerda. Veja só que do 7, vou pegar o meu pincel aqui, o 7 é como se tivesse uma vírgula depois dele. Se eu quero dividir 7 por 10, a divisão por 10 significa o quê? Que eu vou andar uma casa para a esquerda. Por que uma casa? Porque tem um zero no denominador. Se é uma casa, então eu escrevo 7 e a vírgulazinha que tem depois dele vai pular para a esquerda, vai parar depois dele. Então, eu preciso chamar um zero para segurar a vírgula. Então, fica 0,7. É a mesma coisa da conversão de medidas lá de comprimento. Só mudou a palavrinha litro. E mudou também o objeto, que antes eu tratava de comprimento, de superfície. E agora o significado é capacidade. Quanto que cabe dentro de uma garrafa? E assim, lá na página 59, você tem a introdução de medidas de capacidade e na página 60, alguns exemplos. Veja, por exemplo, como que nós vamos transformar 7 litros para quilolitro. Eu vou simplesmente pular 1, 2, 3 casas para a esquerda. Se eu vou pular 3 casas para a esquerda, eu vou dividir o 7 por 1000, porque cada casa é 10, 10, 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Como que é a divisão por 10, por 100 ou por 1000? Você escreve o número 7 e a vírgula que tem depois dele, você vai andar 3 casas para a esquerda. O 7 é uma casa, põe um 0 para ser a segunda casa, põe outro 0 para ser a terceira casa e acrescenta a vírgula. E aí eu ponho mais um 0 para segurar essa vírgula. Então, ficou a resposta 0,007. Tudo bem? Pensando assim, vocês vão fazer o exercício da página 61, o primeiro exercício, que é só identificar os objetos e o que você usaria, se é litro, mililitro. Se for mililitro, gente, vai ser uma coisa bem menos, né, quantidade. Se for litro, você já tem a noção de litro. Como? Você conhece uma garrafa de refrigerante, ela tem 2 litros. Lembrando que ml, 1000 litros, equivale
a 1 litro. 1000 ml equivale a 1 litro. Então, na hora de converter, você pode ir lá na tabelinha, não se esqueça, vai lá na sua tabelinha, e faz a comparação. Não deixem de fazer o exercício sem olhar na tabelinha por uma questão de segurança. Depois que você tiver essa segurança, você faz só fazendo as continhas de multiplicação ou de divisão. Então, olha só, o exercício 3 da página 62, eu proponho que vocês façam. Olha só, ele quer que você indique as medidas aí, olha, 1 litro e 290 ml. Quanto que isso vale em ml? Porque ele pediu para você representar em mililitro. Não tem como eu somar duas unidades diferentes. Você, então, tem que transformar 1 litro para ml e depois você soma com ml. Então, vai ficar 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Ó, mililitro, ó o nome falando mili é 1000. Então, 1 litro é mililitro, 1000 ml, mais 290 ml. Então, a resposta é 1290 ml. Eu quero que você faça isso com todas essas letrinhas aqui. Lembrando que, se for um número que tem vírgula, como a letra D, você tem que multiplicar, por exemplo, ele quer transformar 6,5 litros para ml. Então, você tem que pular quantas casas? Não são 3 casas? Multiplicar por 1000. Então, você vai pegar a sua vírgulazinha e vai andar para a direita 3 casas. Uma das casas é o número 5. Olha só, 6,5 vezes 1000. Você vai pular 3 casas para a direita. Uma casa já é o 5, porque a vírgula está saindo depois do 6. Pulo 5, vai ser uma casa. Eu chamo um 0, vai ser a segunda casa. Chamo o 0 de novo, vai ser a terceira casa. Aí põe a vírgula. Então, a resposta é 6.500. Não precisa colocar essa vírgula no final, porque depois dela só tem 0. Tá bom? Tentem fazer esse exercício. É para vocês fazerem também o exercício 3 da página 66. Lá no exercício 3 da página 66, ele fala que o aquário A tem 45 litros e pede para você achar a medida do aquário B e do aquário C. E ele te dá as indicações. Que o aquário B, lá no enunciado, diz que o aquário B mede tem a capacidade de 2/3 do A. Então, como é que você faz isso? 2/3 do A. O A vale 45. Como é que eu resolvo uma continha que fala que tem 2/3 de um outro número qualquer? Lembra disso? 2/3 de A é a mesma coisa de fazer 2/3 e a palavra de vira vezes. Lembra disso? Só que o A foi dado no exercício, é 45. Então, resolve essa continha. Como é que resolve? 2 vezes 45 é a mesma coisa que 90. 90 dividido por 3 vai dar 30. Quando a gente multiplica a fração, é o de cima com de cima, de baixo com de baixo. E aqui embaixo não tem nenhum, então é como se tivesse um 1. Então, fica 2 vezes 45, 90, dividido por 3 vai ser 30. E você tem que fazer a mesma coisa para descobrir qual que é o C. E o que o enunciado diz? O enunciado diz que o C tem o dobro de B. Opa, se você já descobriu B, agora você consegue achar o C. Tá bom? Tentem fazer. Podemos também medir a massa dos objetos, ou seja, coisas sólidas. Lá no vídeo, a menininha mediu subindo na balança. E o que ela percebeu? Que 1000 quilogramas, 1000 gramas vai chamar uma medida de quilograma. Olha só, se lá no comprimento eu tinha metro no meio, na capacidade eu tinha litro no meio, quando eu estou medindo sólido, eu vou ter no meio a grama. À direita, gente, olha o raciocínio. Antes eu tinha decímetro lá no metro. No litro eu tinha decilitro. E na grama vai terminar em grama, então é decigrama. Para a direita de decigrama vai ter centigrama e depois miligrama. Então só muda a terminação da palavra. Para a esquerda eu tenho decagrama, hectograma e quilograma. Seria bom que você tivesse no seu caderno essas 3 tabelas. A de medir capacidade, litro,
A de medir a massa, grama, e a de medir o comprimento, que é metro. Então, veja só. Se lá e deslocava para a direita, multiplicava por 10, aqui vai acontecer do mesmo jeito. Veja esse exemplo do 90 gramas para transformar para decigrama. Ele está lá no meio, 90. Vai pular uma casa para a direita, então vai multiplicar por 10. E quanto que é 90 vezes 10? Lembra da regra do tchutchu? É só juntar um zero na resposta. Então, fica 900. E se eu quiser passar para centigrama? Aí eu vou multiplicar por 10 novamente. Então, vai ser 90 vezes 10 vezes 10, ou seja, vezes 100, que é a mesma coisa que 9.000. E se for miligrama? 90.000. Isso porque eu saí do 90 gramas. Lembrando que eu estou pulando para a direita, cada casa multiplica por 10. E se eu pular para a esquerda? Se for para a esquerda, cada casa divide por 10. Portanto, se 90 gramas for para decagrama, eu vou dividir 90 por 10. Tchaca, tchaca, ficou 9. Então, veja que o decagrama fica 9 decagrama. E se eu pular de novo para a esquerda? Então é mais uma casa para a esquerda. E aí eu chamo o zero e coloco a vírgula. E se eu pular mais uma casa para a esquerda? De novo eu divido por 10. Então são 2 casas para a esquerda. Isso porque eu estava falando de 90. Então, não tem dificuldade, porque vocês aprenderam muito bem de metros. Então, agora é só mudar o significado da tabela, porque nós estamos tratando de outro tipo de medida. Agora é quilogramas e gramas. E onde a gente acha isso no nosso dia a dia? No peso, né? A gente chama de peso, mas vocês vão ver lá na física que peso é a mesma coisa da força da gravidade multiplicado pela massa. Então, a gente usa isso na questão do usual, mas em termos de conceito, a gente mede na balança é a nossa massa, tá bom? Se fosse para medir peso, uma pessoa que pesa, por exemplo, 40 quilos, teria que multiplicar pela gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Então, seria mais ou menos 400 newtons. Até a unidade de medida muda, porque peso, né, é newtons. Mas olha só, você tem aqui a relação das tabelinhas. A partir dela, você vai toda hora voltar para fazer os exercícios. Essa aqui, estou na página 70 e ela vai servir de referência para vocês fazerem os próximos exercícios. Vejam só. No exercício 1, lá da página 71, a princípio você só vai identificar qual unidade de medida que você vai usar para cada coisa. Lembra do vídeo? Coisas que são muito pesadas, convém você utilizar tonelada. Lembra que tinha até uma medida de um carro? Elefante e por aí vai, rinoceronte. Mas se for coisas bem leves, você já coloca miligramas. E se for coisas do nosso dia a dia, igual carne, arroz, você vai medir em quilogramas. Pode ser medido em gramas? Sim. Quando você faz uma conta de quantidade de comida por pessoa, por exemplo, numa festa, quantas gramas cada uma vai consumir. O exercício 3, da página 72, é muito semelhante àquele que nós fizemos lá de litros. É para transformar as medidas em gramas, saindo de quilo. Lembra lá do vídeo? O quilo também é referente a 1000. Então, 3 quilos seriam 3.000 gramas. Mas usa a tabelinha. Por quê? Porque eu estou saindo do 3 lá na tabelinha. Você pode construir, professora? Pode. Faz sua tabelinha aí. A grama está no meio, lembra? À esquerda tem decigrama, que chama DAG, né? Hectograma e quilograma. Você vai sair do 3 lá da grama. Opa, ao contrário, você vai sair do 3 lá do quilograma para ir para a grama. Então, você vai acrescentar zeros até chegar lá. Ou simplesmente multiplicar por 10 a cada casa que você vai para a direita. Lembrando, vai para a direita, multiplica por 10.
Então, a resposta é 3.000 gramas. Vejam as outras. Para fazer em casa, também tem esse exercício que segue a mesma orientação, de transformar de gramas para as medidas indicadas, tá bom? Para quilogramas ou de toneladas para quilogramas. Segue a tabelinha. Faz na tabelinha ou usa a referência da tabelinha. E para você não se esquecer dessa orientação, eu faço multiplicação, eu faço divisão, segue a musiquinha que eu fiz para vocês. Até propus vocês fazerem um trabalho, mas devido ao projeto, a prioridade ficou sendo o projeto e a música tem que ficar internalizada em vocês. Ano que vem a gente faz uma musiquinha, tá? Mas presta atenção na voz dessa cantora, que máximo! Esse é o clã da matemática, pode vir pra aprender. Sexto ano comigo, agora vai saber. Se desloca pra direita, multiplica por 10. Se desloca pra esquerda, divide por 10. Yeah, 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 yeah. Se desloca pra direita, multiplica por 10. Se desloca pra esquerda, divide por